ótimo. Bom dia a todos, bom dia Ana Carolina, bom dia Leandro, bom dia Gabriela. Sejam bem-vindos aqui a mais uma conversa online com todos aí na pandemia. Bom dia. Bom dia, Paulo. Olá. Bom, gente, bom dia, Gabriela. Vamos já começar. E eu queria começar já perguntando para vocês estabeleçam uma ordem aí. Mulheres primeiro, tá, Leandro? Por favor. Queria que vocês se apresentassem, onde que vocês trabalham aí nos Estados Unidos e como é que vocês chegaram aí na profissão de corretor imobiliário, que a gente vai hoje aqui dar uma passada geral e desmistificar um monte de coisa que para nós aqui do Brasil é sempre a teoria, né? A gente vai querer descobrir na prática como é que funciona aí a corretagem nos Estados Unidos. Então, fica à vontade, Ana. Então, meu nome é Ana Carolina, eu moro em Miami há 20 anos, eu sou corretora há 8 e eu comecei no mercado imobiliário na Remax, depois eu trabalhei na Related, hoje nós estamos na Podium, que é uma imobiliária pequena, boutique, e estamos aqui, assim, vivendo esse momento, tentando passar por isso agora, mas aqui acho que tudo vai dar certo, se Deus quiser, estamos aqui. Isso aí, Leandrão. Eu agora? Bom, eu sou a Gabriela Donati, eu trabalho na First, sou corretora há 5 anos, aqui em São Paulo, sou especialista no bairro do Itaim Bibi. Também trabalhei na Remax até maio do ano passado e agora também somos uma imobiliária menor, uma boutique imobiliária, bem focada em produtos residenciais. Bom, vamos lá. Meu nome é Leandro Tetamante, eu moro em Miami desde 2012. Eu tenho uma formação acadêmica no Brasil em economia pela PUC e marketing na Embi Morumbi. Eu trabalhei muitos anos com importação e exportação, então estava muito ligado no mercado internacional, até que eu mudei para Miami definitivo em 2012. E devido aos contatos que eu fiz durante esses anos no mercado internacional, muita gente começou a me procurar pedindo investimentos aqui nos Estados Unidos. Então, desde então, eu me dediquei e me foquei mais no mercado comercial, diretamente ligado para investidores, para pessoas que gostariam de ter renda aqui nos Estados Unidos. E com o passar do tempo, a gente foi se especializando também na parte de negócios e relocation, pessoas que querem mudar e ter uma renda aqui nos Estados Unidos. Legal, bacana. Bom, todos apresentados aí. Queria saber o seguinte, primeira pergunta, né, que não quer calar. É fácil se tornar corretor nos Estados Unidos? As provas são fáceis? Como é que é isso? Porque é uma grande discussão que tem aqui no Brasil, né, que se tornar corretor, de certa forma, é muito fácil. E aí, é a mesma coisa? Então, o processo é um processo simples. Você faz um curso de 63 horas, você não tem que ter nenhuma outra formação, e nesse curso você é uma prova. Se você passar nessa prova, daí você pode fazer a prova do estado, que eles chamam, e essa é bastante difícil. As pessoas chegam a fazer 10, 12 vezes a mesma prova. Quantas vezes você fez, Ana? Acho que eu fiz 4. Mas deixa eu só entender o seguinte, você tem uma prova básica, maior, e depois você tem uma estadual, do estado da Flórida, é isso? A do curso é pequena, a do curso acho que são 100 perguntas e é bem focado no que foi coberto no curso mesmo. A do estado ela é mais... tem mais informação e ela é um pouco traiçoeira, assim. As perguntas, às vezes, tem 2 opções que poderiam ser a resposta, parece, sabe? Então ele tenta te pegar ali.
Mas você não pode ir para a prova do Estado se você não passar nessa da... Não, você tem que ter o inicial. certificado do curso e você só tem o certificado do curso se você fizer a prova do curso. Você precisa manter essa licença viva? Você tem provas a cada tempo? Como é que é isso? Uma vez que fez, está feito? A cada 2 anos tem que ser renovado. E a primeira renovação você tem que fazer um curso de 45 horas e passar numa provinha do curso de novo. E depois, a cada 2 anos, você faz, aí são só cursos de 14 horas. Ah, E tem uma prova também. E como é que foi para você, Leandro? A única exigência, para mim, eu também, eu fiz umas 4 vezes. É bem difícil realmente a prova do estadual, não é impossível. A única exigência que o estado da Flórida pede é que você tenha o Social Security, né, para você poder fazer essa prova. Então, para você ser corretor aqui, você precisa ser ou residente ou cidadão americano, que você precisa ter o número do social para poder fazer a prova do estado. Você poderia até fazer a prova da escola, o curso você pode fazer, não exige essa documentação, mas para você tirar a tua licença, você realmente precisa estar devidamente regulamentado aqui nos Estados Unidos. Ou seja, se você é um corretor da Flórida, você não pode vender um imóvel no estado de Nova York. Não. Nós Você tem que se podemos relacionar vender, com... mas teórico, sim, exatamente. Tem que ser por intermédio de alguma parceria. A venda tem que estar sempre debaixo de um broker, né? Aí nós vamos entrar nesse assunto da diferença entre broker e o agent. Mas você pode vender, mas tem que estar ligado a alguém de lá. Eu diretamente, nós aqui da Flórida diretamente não podemos vender em outro estado. Legal. Bom, vamos aproveitar então falar isso, né? A gente já aqui no Brasil, pelo fato da gente ter sido também empresas, franqueados de empresas americanas, a gente adota aqui as mesmas nomenclaturas que aí, né? Mas muitas pessoas ainda não entendem, né? O que é um agent, o que é um realtor, o que é um broker. Qual que é essa escala aí? Explica para nós como é que é isso, ou como é que um agent se torna um broker, ou se a mesma prova do broker serve para o agent. Como é que funciona isso? Quer começar, Aninha? Pode ser. Bom, o agent é um corretor, que foi uma pessoa que fez o curso, que tem a licença. O realtor é a pessoa que é membro da NAR, do National Association de Realtors. E o broker é uma pessoa que foi corretor, ou é ainda, né, no caso, tirou uma licença de broker e essa pessoa pode abrir uma imobiliária. E aí ele tem outros corretores embaixo dele. Legal. E ele pode pular a etapa de ser corretor e já ser direto broker? Não. Não. Só um detalhe, por exemplo, a principal diferença entre o agente, o realtor e o agent são a mesma coisa. A única diferença é que a Ana falou que realmente o realtor ele está afiliado ao border, aqui que a gente chama, né? Mas, por exemplo, a principal diferença entre um realtor e o broker é principalmente na parte da legislação. O broker, para a pessoa se tornar um broker, depois no mínimo 2 ou 3 anos de experiência como corretor normal, ele precisa fazer essa outra prova e o broker, teoricamente, é o responsável por toda a parte legal. Então, toda a parte de impostos, a parte... tudo que está por trás do imóvel, o broker é obrigado a ter esse conhecimento para poder minimizar os erros numa transação. Então, essa é a principal diferença entre um broker e um agent. É a parte legal que o broker tem a necessidade de saber. Ou seja, se você como agente, um corretor, um agent, um corretor inicial, você pode conduzir uma venda completa, fazer ela sem a presença de um broker? Não, porque teoricamente você vai estar ligado a uma imobiliária que tem um broker responsável. Mas você necessariamente tem que estar ligado a essa agência? Ou não? Você pode ser um autônomo? Não existe um corretor autônomo, então, né? É isso que vocês estão dizendo. É um pouco diferente.
nós somos autônomos, nós temos a autonomia total dentro de uma transação, dentro de um processo de compra e venda e aluguel de imóvel. Nós temos autonomia total para fazer toda a transação independente. A única coisa é que na hora que isso se concretiza, está debaixo, nós estamos filiados a uma imobiliária que tem um broker responsável. Sim, você está sempre embaixo de um guarda-chuva, então, né? Exatamente, a autonomia, nós somos 100% autônomos, nós trabalhamos em uma imobiliária, nós temos o suporte de uma imobiliária, mas todo o processo, nós somos 100% independentes na ação. O broker, na realidade, quando ele faria uma revisão de um contrato para ver se tem algum erro ou alguma coisa, para minimizar o risco do cliente, vamos dizer dessa forma. Mas nós não deixamos de ser 100% autônomos. É interessante isso. Essa tem que estar debaixo sempre de uma imobiliária, não tem como você trabalhar sem estar ligado a uma imobiliária. Ah, legal, mas eu digo, e o broker, ele pode ser simplesmente um broker sem uma imobiliária aberta e de certa forma assessorar os corretores autônomos? Pode, mas não tem muita diferença. Ele é um corretor. Na realidade, assim, o broker, ele tem a parte legal, como eu falei, tá? Ele não deixa de ser um corretor, não deixa de ser um agent. Só que ele tem um conhecimento mais apurado, vamos dizer, na parte legal das transações. Então, mas o que eu entendi é o seguinte, vocês não podem conduzir um processo sozinho, sem um broker nele, presente. Porque isso é lei. A lei na Flórida, ela funciona dessa forma para os corretores. A partir do momento que você tem a sua licença, você precisa estar ligado a uma imobiliária, no caso, a um broker. Legal, você não pode atuar sem estar devidamente com a tua licença posta em algum lugar. Você não, agora eu entendi, nesse tipo você não tem autonomia, nessa parte você não tem autonomia para atuar 100% independente. Você precisa estar ligado a uma imobiliária. Entendi, legal. Você é responsável por todas as suas ações, né? Então, você pode fazer a captação, você pode atender o cliente comprador, sim, você pode redigir o contrato, enfim, toda a parte prática do negócio você faz, mas você sempre tem que estar embaixo de uma estrutura de uma imobiliária, porque aqui a gente tem o corretor totalmente autônomo, que não está vinculado a nenhuma imobiliária. É isso que a gente chama de corretor autônomo, não de autonomia de trabalho, né? Eu acho que é um pouco essa a diferença. Sim, exatamente. E aqui, normalmente, quando você está dentro de uma imobiliária, você não tem tanta autonomia de trabalho. Você normalmente tem uma pessoa acima de você que cuida da parte de contratos, por exemplo. Quer dizer, você não faz o processo de compra e venda do começo ao fim, né? No nosso caso aqui, vamos dizer, essa categoria, normalmente, dentro de uma estrutura imobiliária, é só para ajudar mesmo um ao outro e fazer o negócio funcionar. Sim, legal. Me diz uma coisa, essa responsabilidade, tanto do agent quanto do broker, ela abrange problemas civis, criminais, tudo isso? Como é que funciona essa responsabilidade das camadas aí? Minha? Então, a gente responde sim. Aqui nos Estados Unidos a gente tem que tomar bastante cuidado, até porque é muito comum, as pessoas querem processar todo mundo por causa de qualquer coisa. E o broker também responde. Aqui nos Estados Unidos você pode ser processado por qualquer coisa, né? Os maiores problemas hoje para um corretor, para um agente, seria uma publicidade ilegal, né? Alguma coisa errada na publicidade, divulgar um imóvel que ele não está à venda, ou divulgar um imóvel que não é um listing dele sem autorização. Isso são uma das coisas que incide alguns processos aqui. Falsificação de documento, de assinaturas, faltar com a verdade. Então, esse tipo de ações, dentre outras, isso pode ter sim uma consequência civil aqui, um processo bem forte.
E o broker também, em ambas as partes, tanto para o corretor quanto para o broker. É chato, mas é importante, né? Porque Sim. você realmente se torna É a um ordem, né? profissional, né? Uhum. E diz uma coisa para mim, a gente ouve falar muito num sistema chamado MLS. Explica para nós o que é esse sistema, como é que ele funciona, não detalhadamente, claro, mas no core da operação dele, qual é a importância dele existir? Bom, o MLS é o Multiple Listing Service, né? Que ele todos os corretores que são associados ao board têm acesso. E ali dentro ele tem todos os imóveis que estiverem listados com imobiliárias e corretores. Se for um for sale by owner, por exemplo, que não está ali. E todo mundo tem acesso ao mesmo database, né? E ele mantém ali imóveis que estão à venda, imóveis que foram vendidos recentemente. Tem um histórico de tudo, de preço, de atividade, tirou do mercado, colocou no mercado, ficou tantos dias. E você pode fazer a busca, é bem interessante, você pode fazer a busca por um mapa, então a pessoa fala, eu quero estar perto, não quero estar mais de 1 milha dessa escola, porque meus filhos vão estudar nessa escola. Então você consegue fazer essa busca no mapa e fazer um raio, e ele te mostra tudo que está disponível. E é bastante interessante, porque com essas informações a gente consegue orientar melhor o cliente para, com o histórico de venda, né, a gente consegue determinar, faz comparables, que eles chamam, que comparam as propriedades, né, e a gente consegue determinar o valor real dos imóveis. É bem O MLS aqui é uma ferramenta incrível, né? Cada propriedade tem um código, como se fosse um CPF aí de cada propriedade, que vai te dar tudo que aconteceu com essa propriedade desde a primeira vez que ela apareceu no mercado. Então, você consegue saber exatamente quantas vezes foram vendidas, os valores foram vendidos, se foi alugado, se tem algum problema, se está em foreclose ou não. Tudo referente à propriedade está dentro desse sistema. E para nós, como a Ana falou, facilita muito a nossa busca. A gente tem a facilidade de buscar por mapa, por valor, por quantidade de quartos. É um sistema muito complexo. Claro que a gente precisaria aqui de uns 2 dias só para falar do MLS, mas ele concentra todas as informações que você possa imaginar dentro do único sistema, com acesso para todos. E uma outra vantagem é que todos os corretores têm acesso a isso. Então, a partir do momento que você tem a licença da Flórida, se filiou a uma imobiliária e paga o border, né, para ser o realtor, você tem um acesso 100% a esse sistema. E todos os imóveis estão lá. Não é como no Brasil, que cada imobiliária trabalha com um imóvel específico. Então, isso é muito bom para o cliente e para o corretor também, porque você consegue, em uma única ferramenta, unir todos os imóveis que estão no estado. Estou falando todos mesmo. Não existe nenhum imóvel que não tenha passado, ou algum que está firmado por pouco tempo, mas praticamente 95% dos imóveis estão dentro do DCMLS. E atualizado 100% na hora. Se você vendeu, colocou lá vendido, em 5 minutos ele já está atualizado no teu sistema. Então você não corre o risco de oferecer uma propriedade que já está em contrato, você não corre o risco de passar um valor errado, porque o sistema ele é atualizado praticamente automaticamente, né? E esse sistema, a gestão dele é privada ou é governamental? Quer dizer, faz parte dos Estados Unidos? Quem cuida disso é os Estados Unidos ou é uma empresa privada que criou esse? É um órgão da Flórida. É um órgão da Flórida. É o Miami Realtor Association, uma associação, como se fosse um sindicato, e todos os estados possuem, e é ligado ao governo, né? Mas é uma entidade, uma estatal. E daí, cada estado, então, tem o seu próprio MLS ou ele é único nos Estados Unidos? Não, cada estado tem um. Por exemplo, Orlando chama Estelar, né? Até de cidades também mudam, tá? Não é só não é um único 100% para Flórida.
Então, assim, cada região, cada county, né, tem um sistema para eles. E cada estado também é diferente. E você, quando você, por exemplo, você tem a licença de vocês é da Flórida, né? Então vocês Claro. podem, teoricamente, usufruir de todos esses counties que você falou, Orlando, Miami, Sim. enfim. E e daí, tendo cada um o seu próprio sistema MLS, você pode usar, você sendo de Miami, você pode cadastrar nesse de Orlando, por exemplo? Você paga, essa associação te dá algumas opções. Então, por exemplo, se você está em Miami e quer trabalhar em Orlando, você paga um FII a mais na sua anuidade. Então, por exemplo, quanto um pouco mais longe você está da sua licença local, por exemplo, de Miami, Orlando, Tampa, quanto mais longe você vai, muita gente não precisa ter esse acesso. Então, eles fizeram isso também para baratear o custo para o corretor. Se ele tem interesse em trabalhar nas outras cidades, vamos dizer assim, ele paga um pouquinho a mais e tem o acesso. Então isso, Tá? então era uma outra pergunta que eu ia fazer. Então ele tipo uma plataforma paga que você paga uma anuidade para poder usufruir dela. Sim, exato. E Por exemplo, e nada por impede isso, desculpa. de você ter a tua licença em outro estado. Por exemplo, eu tenho a licença na Flórida e Califórnia, então você pode também ir para outro estado e tirar a tua licença. Nada impede de você ter a tua licença em outro estado. A única coisa, você tem que fazer todo o processo de estudar, prova da escola e Leis do são estado também. diferentes, né? Então, cada estado tem sua prova. E a relação de filiação nessa plataforma é por corretor, quer dizer, aí não tem nada a ver com o teu broker, quer dizer, não é que o broker é filiado lá e que todos os corretores embaixo do guarda-chuva dele podem usar a plataforma. Não, é individual, Pessoal. porque é isso que mantém a diferença no começo da nossa conversa entre o agent e o realtor, porque o realtor é a pessoa que está ativada nesse sistema. Entendi. E esse sistema, essa associação, é muita coisa, tá? Não é só o MLS, eles têm vários eventos, tem treinamentos gratuitos, é uma coisa muito, muito forte, muito bem organizada. Então, por exemplo, se você quiser fazer qualquer tipo de treinamento referente a uma venda específica, a um tipo de propriedade, você entra pelo próprio sistema e isso já está incluso na tua mensalidade. Você tem direito de fazer o treinamento, vai lá na sede ou faz um treinamento online. É uma associação muito bem organizada. Que legal. Super evento deles, né? E eles são Oi? regulamentados também. É importante a gente falar que toda a informação que está ali é de extrema confiança. Não tem como você inventar uma informação, porque existe um sistema do governo que existe um número de fólio. Cada imóvel tem o seu número e isso é um número que está ligado com o governo, com a cidade. E esse fólio, ele tem exatamente as medidas do terreno, do imóvel, ele sabe qual é a metragem dentro de ar-condicionado que tem, e aquilo é tudo feito, né? Quando uma casa é construída, por exemplo, a pessoa vai na cidade, tira o permit para construir e fica registrada a planta. E com isso, esses dados estão todos no fólio daquele imóvel. Então, quando você vai colocar uma propriedade nova no MLS, ele te dá a opção de fazer um autofill, que ele chama. Posso puxar os dados todos que estão, porque os sistemas são interligados. Então, ele fala assim, posso puxar do fólio os dados? E aí ele puxa do fólio, já alimenta o MLS, né? E aí você pode fazer algumas alterações. Então, às vezes está errado no fólio, porque a pessoa fez uma reforma e ainda não atualizou, e tem mais um quarto, ou tem menos um quarto, e aí você é obrigado a colocar foto. Então, depois que você lista um imóvel, você tem 48 horas para colocar foto. Senão, eles te mandam e-mail reclamando, né, avisando que a próxima vez você vai ser cobrado uma multa. Então, você tem que estar com aquilo sempre em ordem. Então, ele te avisa se o listing vai expirar, ou essa informação está errada, isso você não poderia ter colocado. Eles têm também como é que fala? Uma regulamentação mesmo, que você tem que seguir, são regras do MLS, para poder ter certeza que você está fornecendo informações certas sempre, né? Então, é bem interessante mesmo.
Não, sensacional, né? Só pelo fato de ser tudo interligado, né? Mostra a confiança, a confiabilidade no sistema, né? Tudo Agora, interligado. qual que é a principal, eu coloquei briga aqui, né? Mas um obstáculo, objeção para você iniciar um trabalho como corretor na captação? Qual que é a tua diferença que você faz para o cliente vendedor do imóvel fazer com que ele dê o imóvel para você listar ele no MLS? Então, normalmente a gente mostra um histórico de venda ou a sua exposição, a imobiliária que você trabalha também, dependendo do tipo de imóvel. A pessoa prefere uma imobiliária, vamos supor, uma luxury, um imóvel de alto padrão. Ele prefere estar numa imobiliária que só vende imóveis de alto padrão e que tem uma exposição grande, que faz bastante marketing, que normalmente a pessoa já liga o nome da imobiliária com imóveis de luxo. Então, se você for procurar um apartamento de um quarto, você normalmente não vai entrar na Berkshire Hathaway para procurar um imóvel, né, de um quarto. Tem, né, e tem corretores que trabalham esse nicho, mas fica um pouco mais focado quando tem imóveis de alto padrão, assim, eu acho. Então, é bastante importante se vender a imobiliária, e a imobiliária ter sempre também uma exposição grande em revistas e flyers e fazer um marketing bom, que é o diferencial que a gente tem, né? O diferencial, então, está exatamente no marketing que essa imobiliária te proporciona e você fica inserido nesse contexto aí, é isso? Então, a imobiliária, na verdade, nem todas fazem isso, né? Elas têm os flyers dela, porque também, obviamente, é interesse deles que a gente efetue vendas, né? E então eles fazem propaganda em revista, ou tem um flyer mensal que sai sempre, daí eles botam alguns featured listings, que eles falam, alguns imóveis, né, em destaque, e eles têm também um banco de dados de e-mails que eles mandam semanalmente uma lista de imóveis que estão disponíveis debaixo da imobiliária e faz essa propaganda. Mas assim, se a gente quiser comprar um anúncio numa revista, o corretor individualmente quiser fazer esse tipo de marketing e flyer, daí é tudo responsabilidade do corretor. Normalmente, quem se responsabiliza por esse tipo de serviço é o corretor. Legal. Exato. Acho que não tem nada para acrescentar. E parceria aí, é comum você fazer a venda através de um outro parceiro, ou de uma pessoa que está representando o lado comprador, ou mesmo o lado vendedor, se você está se relacionando com quem está comprando? Sim, é muito comum. Como nós falamos anteriormente, principalmente quando você vai atuar em outro estado, então você meio que é obrigado a ter essa parceria, ou mesmo aqui dentro na Flórida, por exemplo, nós temos parceria, nós estamos em Miami. Quando você tem algum imóvel em Orlando, que dá uma distância de 4, 5 horas, você normalmente faz essa parceria. Então, toda parceria é sempre muito válida, né? Para você conseguir fazer as coisas caminharem ou crescerem. Então, tanto na parte de venda quanto na parte de compra, é muito comum aqui as pessoas se ajudarem, né? Então, as parcerias são sempre muito bem-vindas com o intuito de realmente fazer o negócio acontecer. No percentual, se fosse falar no percentual das tuas vendas, o que ela é feita com parceria? Nas minhas, na faixa de 15%, posso falar de 15% a 20%. Você, Ana? Acho que é por aí mesmo. O resto vocês são verticalizados na operação, então. Sim. E potencializados pelo trabalho da imobiliária. Isso. Sim, o corretor aqui é muito relacionamento, né? Então, os clientes eles vão aparecendo
você faz um trabalho bem feito, você acaba auxiliando o teu cliente do começo ao fim, ele vai te indicando para uma outra pessoa. A base, acho que, do corretor é relacionamento. Depois disso, você consegue ampliar um pouco. Então, por exemplo, eu vim para o mercado comercial na parte de investimento por causa disso, porque a maioria dos clientes, das pessoas com que eu me relacionava, eram pessoas que gostariam de ter renda nos Estados Unidos, de ter renda em dólar. E depois essa pessoa quis começar a morar nos Estados Unidos. Então, os clientes vêm muito da tua base, né? De onde que você mantém o teu relacionamento. Legal. Mas vocês fazem também o marketing de vocês, dos imóveis que vocês têm captação, tudo. Vocês têm essa prerrogativa ou essa preocupação ou essa necessidade também? Sim. Sim, a gente faz, sim. Faz mailer, faz placa. Hoje com mídia social, né? Às vezes se bota no Instagram, no Facebook, faz uma página de imóveis e vai divulgando. Manda por e-mail. Não, legal. Bom, o que são as escrows ou as title companies? A gente ouve falar muito disso, que são empresas que estão dentro do processo. Quais são as responsabilidades, por que contratá-las, ou são necessárias contratá-las? O que são essas empresas? Bom, a Title Company, na verdade, ela fica responsável por revisar toda a documentação, os contratos, ter certeza que no title, na escritura, não tem nada pendente, né? Ninguém que possa claim aquela propriedade e que está tudo em ordem, que não deve nada na cidade, nenhuma multa, nenhum fee, nenhuma licença em aberto, né? Porque como eu disse, quando você faz uma reforma ou constrói alguma coisa, você vai na cidade, você abre um permit. E depois que você faz a construção, vem um funcionário do governo verificar, fazer auditoria e ver se está tudo certo e se foi construído dentro das regras, né, da cidade. Cada cidade tem a sua. Inclusive aqui, Miami-Dade tem a cidade de Miami, tem Miami, o condado. Cada cidade tem uma regra diferente e eles são bem strict, né? São bem estritos assim com essas coisas. Então, eles vão lá, revisam que está tudo certo, que foi tudo feito de acordo e encerram esse permit, fecham o permit. Acontece muitas vezes da pessoa fazer a reforma e ter um erro. Ah, olha, você construiu 5 metros para cá, era 5 metros para lá. Você tem que corrigir. E a pessoa nunca corrige, aquele permit fica em aberto. Então já aconteceu da gente ter cliente que está comprando uma propriedade, um terreno, que a casa já nem está mais lá no terreno, já foi demolida, porque era muito velha ou porque estava condenada. Hoje está vendendo apenas um terreno, e nesse terreno tem liens, que eles falam, que a propriedade está com multas em aberto, que não foram pagas, então às vezes o terreno custa $30 mil, tem multa de 150, né? Então, o Title Company faz esse search, nessa busca no Title, e se responsabiliza com isso, emite um seguro, um Title Insurance, que eles falam, para garantir que o imóvel está em ordem e pode ser vendido para o comprador não ter nenhum problema no futuro, né? Que alguém vai vir e dizer, não, esse imóvel era meu, ou você está devendo esse valor na prefeitura. Então, e eles agem como um agente de todos, assim, onde integra o comprador com o vendedor, com o corretor do vendedor e do comprador, os advogados se tiverem, e a gente centraliza tudo no Title Company, né? E às vezes eles podem representar as duas pontas e fazer o closing dos dois, tanto de comprador como de vendedor, na mesma operação, não tem problema. E eles muitas vezes seguram o escrow, o depósito em escrow, que é uma conta que é aberta só para segurar depósitos durante o período até o closing, né, até fazer o fechamento. E esse dinheiro fica
ali guardado, não rende, normalmente não rende nada, né? É non-interest bearing account, que eles chamam. E esse valor é repassado depois no final. Se acontecer de quebrar um contrato, do closing não acontecer, esse escrow é devido, né? Ele devolve o dinheiro, mas ele fica numa conta como se fosse uma conta de seguro, né? Fica seguro ali, guardado até o dia que ele precisar ser usado. Isso. Acho que uma comparação que a gente pode fazer é a Title Company é como se fosse o nosso cartório aí no Brasil, que é a parte que vai realmente passar a escritura para o nome de outra pessoa, fazer as assinaturas finais. E a escrow é uma conta garantia, onde que a pessoa, no processo de compra, deposita o dinheiro como uma forma de boa-fé em comprar a propriedade, desde que ela esteja 100% correta. Então, por exemplo, a escrow account, o dinheiro vai ficar ali, enquanto a Title Company faz toda essa análise de documentação. Se por acaso tiver 100%, esse dinheiro da escrow account vai para a conta da pessoa que está vendendo. Se tiver qualquer problema, esse dinheiro está seguro. Então, isso evita de falhas na transação. Então, evita do comprador depositar o dinheiro na conta da pessoa e tiver algum problema e depois ele teria dificuldade para ter esse dinheiro de volta. Então, a escrow account é justamente para isso, para poupar e minimizar a chance de erro da pessoa perder o dinheiro em caso que exista alguma coisa de errado com a propriedade, e por isso também que a Title Company existe, para poder assegurar que a transação vai ocorrer 100% tranquila. Legal. Sempre uma transação imobiliária aí envolve advogado? É muito particular, não necessariamente. Eu, particularmente, em todas as transações que eu faço comerciais, eu coloco advogado, 100%. Eu não faço nenhuma operação sem ter advogado, porque isso me poupa, me salva, me tira um pouco da liability, e os advogados realmente estão aqui para ajudar, para ver toda a parte documental que está com o advogado. Deu uma falhada no que você estava falando, então você falou que você contrata um advogado. Você contrata um advogado? Não, o meu cliente. Meu cliente, eu indico alguns advogados e eu sugiro que seja feito a transação com advogados. Não, legal. Bom, acho que uma pergunta que está todo mundo querendo saber, né? Qual que é o percentual de honorários da intermediação dos Estados Unidos? Ou na Flórida? Não sei se isso muda também de estado para estado. Como assim? Desculpa. O percentual de comissão que o corretor recebe numa intermediação. Isso varia um pouco. No comercial, num business, normalmente é 10% no total, pode chegar um pouco mais, mas no mínimo 10%, sendo 5% para cada lado. Aqui nós temos o corretor representa o comprador e o vendedor, tá? Quando é estipulado numa propriedade ou num negócio uma comissão, a gente fala no total, mas sempre lembrando que isso é dividido em duas partes, tá? O comercial ele varia muito mais até do que do residencial. Então, para business na faixa de 10%, para terrenos na faixa de 5%, tudo é negociado. No comercial ele é mais flexível. Para o residencial, não pode falar até um pouco com mais propriedade do que eu, mas normalmente é entre 6% e 10% também. Uma dúvida que eu tenho, que eu não entendi agora que você comentou isso. Você mencionou que as suas parcerias representam em torno de 15%, certo? De 15% a 20%. E agora você me colocou que os teus honorários são sempre divididos entre comprador e vendedor, né? Quer dizer, o corretor que representa o comprador e o cliente que representa o vendedor. A gente chama isso de parceria. O que você entendeu por parceria? Não, parceria é quando, por exemplo, vocês aí do Brasil tem uma pessoa interessada em comprar um imóvel nos Estados Unidos, você vai entrar em contato conosco, olha, tem uma pessoa querendo comprar um imóvel ou vender um imóvel na Flórida, você pode atender para mim? Vamos atender em conjunto? E isso é tipo de parceria. No que eu diz, no que eu estou falando, aqui nos Estados Unidos sempre vai haver, sempre não, a não ser que eu represente a pessoa 100%. Deixa eu tentar deixar de uma forma clara.
Se são pessoas distintas, uma pessoa quer comprar um imóvel e esse listing não é meu, tá? É de uma outra pessoa. Então, sempre vão existir dois corretores nessa transação. Um que representa o comprador e outro que representa o vendedor. Isso é o que a gente chama de parceria, né? De uma pessoa porque você é obrigado a representando... fazer isso. Oi? Aqui, você é meio que obrigado a fazer isso. A não ser que eu tenha propriedade para vender e o cliente para comprar, eu representaria 100% na operação. Mas a maioria dos casos, sempre vai existir uma pessoa que é responsável pelo vendedor e uma pessoa que é responsável pelo comprador. Perfeito. Então quanto representa essa verticalização, por exemplo, onde você está representando as duas pontas no teu processo? 90% dos casos. Tá. Legal. Tá. E daí você tem as parcerias, um outro tipo de parceria que é a que você mencionou lá dos 15%, que é entre estados, entre países, enfim. Que você, numa das pontas, você está já estabelecendo uma parceria. Então, uma parceria com o comprador ou uma parceria com o vendedor, né? Exato. Mesmo local, a gente faz algumas parcerias para trabalhar o mesmo imóvel, dois agentes, dois realtors, por exemplo, trabalharem o mesmo imóvel. Então, às vezes eu trabalho com o Leandro num imóvel, unicamente também porque a gente precisa se ajudar. Então, eu não estou disponível, vou viajar, vou estar fora, você mostra o imóvel para mim. E isso, a gente, né, se ajuda. Faz esse tipo de parceria também bastante. Então, tem muita gente que trabalha junto, em parceria com outros realtors, né? Para divulgar o mesmo imóvel e trabalhar o mesmo imóvel. E a porcentagem de comissão, normalmente, no total, normalmente, é 6%. É um total. Então, fica dividido entre as duas pontas. Se você representar os dois lados, 6% para você. Se você representar um lado só, 3% para você. E se você tiver um parceiro que trabalha com você, 1,5% para cada um, né? Esse número não é certo. É o que é usado normalmente, porém é negociável. Então, às vezes, o vendedor fala, eu vou vender essa casa de 10 milhões de dólares, mas eu não quero pagar mais que 4%. Então, você entra, inclusive, isso também está no MLS, quando o imóvel é listado, já determina qual é a porcentagem da comissão. Então, e quanto vai para cada lado. Às vezes o cliente está desesperado para vender o imóvel e ele fala, pelo amor de Deus, e o corretor já... Às vezes acontece, é um cliente seu recorrente que já comprou, já vendeu, já alugou, já fez vários negócios com você e você fala, vamos fazer o seguinte, eu vou dar 4,2, vou dar 4 para o corretor que trouxer um comprador para esse imóvel e vou ficar só com 2. Ou vamos fazer um total de 5, eu vou ficar com 2 e vou dar 3. Então, você negocia a comissão também. As imobiliárias, como eles também recebem uma porcentagem da tua comissão depois, eles não gostam muito que você diminua a tua comissão, até porque a maioria, por isso que é sempre meio que todo mundo cobra a mesma coisa para não ter esse problema. Porém, tem exceções, né? E aí a gente negocia e faz o que der para fazer para melhorar para o cliente, né? Às vezes o cliente está precisando vender e se você oferece, às vezes tem até casos que você vê um bônus para o corretor do comprador. Então a pessoa fala assim, tem os 3% para cada lado, mais um bônus de $2 mil para quem trouxer um comprador móvel. Então funciona bem legal. Ana, você mencionou que as imobiliárias não gostam, né, que você negocia a tua comissão. Isso porque eu entendo também que você já tem um percentual desse estabelecido com essa imobiliária do que fica para você, né? Sim. Quando você escolhe uma imobiliária para trabalhar, esse é um ponto muito forte também, né? Geralmente esse número fica em que percentual, Ana? Olha, depende do quanto você gera também, né? Eles vão bastante por esse número. Normalmente é 70-30. Assim, isso é considerado uma pessoa que está começando, vai para uma imobiliária conhecida, é 70-30. O corretor fica com 70% da comissão, a imobiliária fica com 30%.
a partir do momento que você vai tendo sucesso, vai vendendo mais, vai mostrando, né, resultado, pode virar 75, aí vai para 80. Hoje, o mais alto que eles dão normalmente para um corretor comum, eu vou dizer que acho que é 85-15, talvez 90-10. Claro, tem aqueles corretores que são top producers que vendem milhões e milhões, 100 milhões, 200 milhões por ano. Esse tipo de corretor tem negociado e eu já ouvi dizer que eles cobram, dão apenas 2%, né? Faz 98,2%. Então, tudo é negociável. Porém, o normal seria 70, 80. Até 80 é normal. Você paga alguma coisa na frente para a imobiliária, como um FII, como alguma coisa do gênero? Depende da imobiliária. Tem imobiliária que sim, que você paga uma mensalidade. Então, e outras, por exemplo, quando tem uma imobiliária que é filial de uma maior, né? Então, vamos dizer, se você tem uma Remax, e daí cada Remax é de um proprietário diferente. Então, essa Remax cobra um FII para o headquarters, né? Anual, normalmente. E daí, cada imobiliária tem um FII mensal e aí é determinado pelo broker, né? Qual é esse valor. Então, às vezes, sim, você paga uma mensalidade, dependendo da imobiliária, até uma anuidade. Tem imobiliárias que não, você não paga nada e você paga por transação. As outras também você vai pagar o FII mais as transações. Então, por exemplo, é normal assim você pagar entre 50 e 100 dólares por aluguel feito para a sua imobiliária, dentro do contrato vai ali. E venda normalmente entre 300 e 500 por venda, né? É um FII que você paga para a imobiliária, cada contrato de compra e venda ou de aluguel. E esse valor, muita gente repassa esse valor para o cliente, como um FII da imobiliária. Então, tem corretor que não repassa, tem corretor, a maioria repassa esse FII da imobiliária para o cliente, para o comprador ou para o vendedor, esse FII da imobiliária. Não a mensalidade nem a anuidade, porém o FII de transação, transactional fee que eles chamam, eles repassam. Quando você fala repassar, você fala faz o cliente pagar para a imobiliária, não é isso? Isso. Legal. E Ana, você falou de top producer, né? A partir de quanto por valor, por quantidade de imóveis, classificado um top producer aí? Normalmente é por valor, né? E não de comissão, e sim do valor dos imóveis vendidos mesmo. Existe também, daí dentro de cada imobiliária, eles fazem prêmios e fazem de acordo assim, esse top producer por números de imóveis vendidos, esse é top producer por valor de imóvel, esse é top producer por comissão recebida, porque às vezes ele vendeu uma propriedade e ganhou mais comissão do que os outros dois juntos, né? Então, e depende muito de cada imobiliária, né? Dentro daquela imobiliária tem o seu top producer, e depois dentro do estado tem o top producer, dentro dos Estados Unidos tem o top producer também. Essa classificação ela varia um pouco, ela varia cada imobiliária e cada estado, eles têm uma forma diferenciada de verificar esse tipo para saber a classificação do top producer. Que legal. O que vocês enxergam mais aí? Imobiliárias autônomas com marca própria? Vocês enxergam redes imobiliárias com mais expansão? Como é que está isso aí nesse mercado? Aqui eu acho que tem um pouco das duas coisas, porém eu acho que na Flórida, em Miami especificamente, a gente vê muito imobiliárias menores que não são afiliadas a nenhuma outra
conhecida mundialmente ou, né, nacionalmente. Tem bastante imobiliária boutique, pequena, eu acho que mais pelo público que a gente tem aqui também, que gosta mais de um atendimento mais personalizado, uma coisa mais, né, individualizada. Tem bastante imobiliária pequena que só existe aquela uma, né? Não é filial de ninguém. Tem bastante também, você vai ver muitas Remax, você vai ver muitas Fortune, escritórios, né, com brokers diferentes. Mas tem bastante também, aqui na Flórida pelo menos, eu acho que tem bastante imobiliária pequena que dá um serviço, um atendimento mais personalizado. E eu acho que Miami, por ser um lugar que tem muito latino, muito estrangeiro, eles gostam bastante. Eu sinto que americano gosta muito de rede grande, né? De estar numa empresa que você bate o olho naquele logo, todo mundo sabe o que é, né? Você vê um balão, você já sabe o que é, enfim, as cores, né? Americano gosta muito disso. Mas eu acho que em Miami, o mercado nosso aqui é bem diversificado e eles gostam de um atendimento mais personalizado, eu acho. Essa é a minha opinião. Legal, bacana. Vamos aí para os verdade ou mentira, lenda ou verdade? Os brasileiros chegaram a ser os principais compradores da Flórida em algum momento? Olha, de acordo com um estudo que eu li de 2018, sim, os brasileiros foram o número um de compra na Flórida, né? E aí, até anotei aqui, quer ver? Sendo o sul da Flórida o primeiro lugar, né? Isso engloba Miami, Aventura, Sunny Isles, né? Fort Lauderdale. O número 2 que brasileiro comprou foi Orlando. O número 3, Tampa. Depois, o brasileiro comprou, foi o primeiro em 2018 com 12%, representando 12% das vendas de imóveis comprados por estrangeiros. Né? Em seguida veio Colômbia e Venezuela, Argentina e Canadá, México, França e Itália, numa categoria só, e Inglaterra, China e Peru. Em 2019 já tem outro número. O Canadá ultrapassou o Brasil e está em primeiro, e o Brasil agora está em segundo. Mas continua forte a compra de imóveis por brasileiros na Flórida. Então, se me permitir, eu já ia fazer isso, mas agora eu vou pedir a tua permissão e a do Leandro. Eu vou colocar o contato de vocês aí para quem está procurando imóvel, quer vender o imóvel que comprou no passado, procurar vocês para ser a ponta aí de ajuda para esse brasileiro, tá? Claro, por favor. Por favor, vai ser um prazer. Bacana. O banco americano, ou o banco que faz o financiamento da compra de um imóvel, ele é soberano na avaliação desse imóvel? Então, o mortgage, na verdade, o banco que faz o mortgage, eles têm o que eles chamam de avaliadores, né? E eles mandam, e cada banco tem seus critérios. Então, eles mandam, esse avaliador tem que ser um avaliador deles, que eles determinam. Eles mandam, ele faz a avaliação do imóvel e determina o valor desse imóvel. Então, tem que ser, sempre que o banco for fazer um mortgage ou for financiar um imóvel, é preciso que o avaliador do banco venha. Você não pode escolher um avaliador seu, vendedor não pode escolher um avaliador, o corretor não pode escolher um avaliador, tem que ser o avaliador determinado pelo banco. Legal. E isso interfere muito numa venda, tá? Então, às vezes, o imóvel está listado com um determinado valor e o banco vai fazer a análise e constata que o valor está acima, o banco acaba não financiando. Tá? Isso, a gente já teve alguns problemas. Por mais que a gente faça uma análise na região e constate que o valor ele é plausível para venda, se o banco falar que não, ele não vai aprovar o financiamento para o cliente. Existem grandes bancos que fazem esse tipo de financiamento e também existem pequenas empresas de mortgage broker que também fazem o financiamento.
Então, às vezes, é engraçado que às vezes uma avaliação de um grande banco acaba não passando e numa empresa um pouco menor, ela pode ser um pouco mais flexível, um pouco mais maleável, até tanto no appraisal, né, na avaliação, quanto também nos critérios para aprovação do cliente. É que aqui no Brasil você conta numa mão a quantidade de bancos que fazem financiamentos, né? Aí vocês têm uma infinidade, né, de bancos, né? Tem. Então, a pessoa pode escolher, não tem aquelas marcas principais, né? Você tem aí uma cesta de bancos aí que oferecem diversos tipos de serviços, né? Exatamente. Tem, e a gente tem também o serviço de mortgage broker, né? Que não é o banco, é uma pessoa que faz um pool de todos os bancos e pega, consegue com os bancos taxas diferentes, avalia qual é a melhor opção para o cliente e funciona. Você não vai direto ao banco, você vai ao mortgage broker, ele faz a busca dele e te apresenta a melhor opção. Então, isso é bem interessante também. Obviamente, tem um custo, né? Ele cobra uma taxa, mas é bem interessante, porque é difícil a pessoa ficar sem um financiamento. Porém, acontece, se o imóvel não é avaliado, tem bancos, dependendo do tipo do financiamento, o negócio não acontece se o valor não for diminuído pelo vendedor. E tem bancos que a diferença que dá entre a avaliação e o valor de mercado, o comprador tem que dar essa diferença do bolso dele na entrada, no fechamento. Daí acontece o closing. Caso contrário... Quer dizer, o risco fica com o comprador mesmo, né? Ou ele paga ali do bolso dele e o risco sai do banco e fica no colo do comprador. Bacana, interessante isso, hein? É. Bom, e para finalizar, tá uma delícia esse bate-papo aqui. O Leandro já deve estar se dirigindo aí para o compromisso dele. Leandro, muito obrigado aí pela tua presença. Mas, para finalizar, as últimas considerações que avaliam aí como é que está o mercado hoje aí na Flórida. Está atrativo, tem muita oferta, tem muita procura? Então, continua tendo, né? A gente está com limitação na parte de mostrar os imóveis, tem edifícios que não estão permitindo visitas, né? Nesse tempo agora de quarentena. Outros permitem, mas tem que usar máscara, tem que usar luva. E daí também vai muito do proprietário do imóvel, se tem um inquilino, o imóvel, às vezes a pessoa não quer mostrar, não quer que ninguém de fora entre, mas tem tido sim busca. Essa semana até vi uma notícia que dizia que os vendedores não estão desesperados, ninguém está baixando o preço, pouquíssimas pessoas. Acho que era uma coisa em torno de 78% das pessoas estão mantendo o preço do imóvel porque acreditam que é uma coisa passageira e temporária, né? Os Estados Unidos, como sempre, tem um poder grande de voltar, né, a economia. Pode ser que demore, claro, como todo lugar do mundo. Eu acredito que vai ser difícil, a gente vai passar por um momento complicado, porém eu vejo a Flórida com uma vantagem. O espaço. A gente tem muito espaço, o distanciamento social já é uma coisa normal para a gente. Então, você compara com Nova York, que você abre a janela do teu apartamento, você dá de cara com você estica a mão, você encosta em alguém, você vai atravessar um sinal em Nova York, tem sempre pelo menos 50 pessoas para atravessar junto com você. Aqui no horário de rush, você vai olhar uma avenida movimentada, você vai atravessar talvez com 8 pessoas, talvez 10, num dia muito movimentado. Então, é um estado que tem muito espaço ainda, muita casa, muita coisa ao ar livre, né? E mesmo nos prédios, tem muitos apartamentos por prédio, mas tem espaço, a gente tem espaço lá fora, a gente tem espaço na piscina. Então, eu acho que é uma área que vai ter muita procura ainda por conta disso. Acho que pessoas que vivem em lugares com aglomerações já natural, como Nova York, vão começar a procurar. A gente está tendo bastante busca na Flórida de pessoas que estão em Nova York procurando alugar uma casa em Orlando temporário, só para ficar ao ar livre, poder sair, poder caminhar, né?
principalmente quem tem família, criança, eu acho que vai ter uma busca maior ainda pela Flórida por conta desse ponto positivo que a gente tem aqui, né? O clima, o espaço, acho que é um ponto positivo. Concordo 100% com tudo que foi falado. A procura aqui, a tendência é realmente a crescer muito por vários fatores, principalmente nessa crise que a gente está passando por esse vírus. Então, a Flórida sempre foi um estado muito procurado por aposentados e por pessoas de uma faixa etária um pouco mais avançada, e isso a tendência é realmente agora a crescer por causa do nosso clima e ainda mais agora que está praticamente provado que o vírus ele não se manifesta muito no calor, né? Ele tem uma dificuldade um pouco maior de crescer aqui, né, num estado com clima quente. Então, realmente, a tendência agora é crescer muito a procura por imóveis na Flórida. E para o estrangeiro, aquela pessoa que procurou um investimento em dólar, o dólar é uma moeda muito forte. Então, quem fez um investimento há uns anos atrás, hoje com essa disparada do dólar, a pessoa está muito mais tranquila. Então, a gente sempre gosta de dar opções para o investidor, de estar diversificando o portfólio dele e deixando ele cada vez mais seguro também com o investimento nos Estados Unidos e aqui na Flórida. Então, a procura por aluguel é muito grande, imóveis já com renda tem crescido muito, então a parte comercial, eu tenho notado aqui nas últimas 2 semanas que a procura voltou praticamente ao normal, por mais que a gente tenha dificuldade hoje de mostrar o imóvel, mas a procura está crescendo, de pessoas que realmente querem dolarizar o investimento. Muito legal, muito bacana. Putz, foi uma delícia esse bate-papo com vocês. Obrigado, Leandro. Bom trajeto aí para o seu compromisso. Aninha, adorei te ver. Né? Tenho essa liberdade de chamar a Aninha, porque a Aninha é minha sobrinha. Esse mulherão aí é minha sobrinha, eu chamo ela de sobrinha, Aninha. Gabs, uma delícia te ver de novo. Né? Obrigado. Eu sei que podem surgir novas demandas e dúvidas, e eu vou colocar o contato de todos vocês aí para que possam estabelecer aí um contato direto. E desejo para vocês muito sucesso e muito clima quente aí para acabar direto com esse Covid aí, matar ele na raiz dele. Obrigada para você também. Obrigada pelo convite, adorei. Qualquer coisa que precisar, a gente está aqui para ajudar. Com certeza. Obrigado pela oportunidade, Paulo. Um abraço, Leandro. Fica com Deus. Um abraço. Obrigado. Vocês também. Obrigada, Tchau. gente. Beijo para todos. Tchau. Tchau para todo Obrigado. mundo. Tchau, tchau. Tchau.